Bom dia, aqui eu vou fazer um pão, né? E desde já eu peço, né, que vocês, se vocês gostarem, estiver gostando do conteúdo do meu canal, do nosso canal, né, você deixa o seu joinha, se inscrevam, deixa o like para ajudar, né, para o YouTube entender que o vídeo está sendo bem visto, bem visualizado, que vocês estão gostando. Então vamos à receita. Nessa receita eu vou usar 1 kg de farinha de trigo, 500 ml de leite, 5 colheres de açúcar, 1 colher pequena de sal, 200 gramas de fermento biológico seco e 2 ovos. Para iniciar, eu vou colocando os ingredientes secos, que é a farinha de trigo, o fermento e o açúcar. Misturo bem e depois eu começo a acrescentar, e o sal, né? Aí o sal. E depois eu começo a acrescentar os ingredientes úmidos. Aí eu misturo bem e começo a colocar os ingredientes úmidos. Lembrando a vocês que o leite vocês vão colocando aos pouquinhos, porque aí você vai vendo o ponto da sua massa. Não coloque tudo de uma vez, que pode ser que a massa fique mais mole. Então você vai colocando aos pouquinhos, que você vai vendo o que a massa vai precisando. Agora eu vou acrescentando os líquidos, que são 1 colher de manteiga cheia, né? Os ovos, os 2 ovos e o 500 ml de leite. Aí vocês vão ver que eu coloquei o leite todo de uma vez. E depois, né, na hora de sovar a massa, eu coloquei um pouquinho só mais de farinha pra ficar na consistência que eu queria. Por isso que eu indico a vocês ir colocando o leite aos poucos. Depois de eu mexer bem com a colher de pau, né, higienizei minhas mãos, lavei e tive que usar as mãos, porque para sovar a massa tem que ser as mãos mesmo. Depois de sovar bem a massa, a gente vai percebendo o ponto. Aí a gente põe a massa para descansar. Coloquei, envolvi ela no plástico filme e deixei ela aí por 30 minutos. Trinta minutos depois, ela deu uma crescida, ficou mais fofa. Então, eu untei as formas que eu ia usar. Agora é hora de se divertir, né? Usar a imaginação. Na forma eu coloquei só um pouquinho de óleo e tirei o excesso com papel toalha. E comecei a dar forma aos meus pães. Nessa hora aí eu usei a pia da minha casa, né? Primeiro eu limpei toda a pia, depois eu passei o plástico filme, porque minha mesa, ela é madeira
e ela tem umas fendas, então ficava legal eu sovar o pão nela. Então usei a pia. Aí eu joguei um pouquinho de farinha, né, na pia, no local que eu ia dar formas aos meus pães, porque a massa ela gruda mesmo, né? Então fui dividindo ali os pedaços que eu achei que ia ficar legal e já fui colocando em minhas formas. E fui fazendo do meu jeito. Fui tentando, inventando, cada um de vocês, né? Tenta brincar, fazer da forma que você achar melhor. E eu adorei o resultado. Eu coloquei assim na forma, olha só. Depois que eu coloquei na forma, deixei descansar por mais 30 minutos. E veja só a diferença. Trinta minutos depois na forma, olha como ele já cresceu, como eles se uniram aí nessa forma redonda. Aí decidi fazer o segundo pão. Nesse segundo pão usei as mesmas coisas, a única coisa que eu acrescentei foi linhaça. Aí o pão assou, coloquei o segundo pão, esse aí é o segundo pão. E o primeiro pão, eu tive medo de queimar, então tirei do forno. Ele estava uma delícia, ele só não ficou moreninho em cima. Mas dentro estava cozidinho, gostosinho. Fomos comer. Tava uma delícia, gente. E acabei passando um pouco do ponto no segundo pão, porque tava tão gostoso o primeiro e nós comendo, que esqueci do segundo. Ele ficou moreninho. Esse ainda é o primeiro, vou mostrar para vocês o segundo. Olha o segundo aí. Mesmo assim, estava uma delícia.